Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso encontro nos preparando com a prece, buscando pelo pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, gratos por mais esses momentos benditos, porque Jesus nos asseverou: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Sabedores que somos de que não há espaço que separe mentes e corações que vibram juntos num mesmo ideal, numa mesma busca, e nada mais é do que o desejo de que o amor prevaleça em todas as nossas ações e pensamentos. Assim confiantes, elevemos a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, temos um texto do espírito François de Geneve, a melancolia, e ele nos traz: sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia de que vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso desta prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. No encontro da terça, falávamos sobre o assustador número de suicídios, já previsto como um sinal dos tempos de transição pelo qual passamos. Por isso, a importância de conhecermos as causas. Estudando alguns aspectos da depressão, temos entre eles a melancolia. A melancolia é um estado de saudade de algo conhecido e perdido, ou desconhecido e não experimentado, que em se prolongando pode transformar-se em depressão. A melancolia normalmente é resultado de algum tipo de perda, inclusive a desencarnação de algum ser querido.
No texto, ele se refere à saudade do desconhecido, de algo que se viveu e se aspira por reencontrar. Mas é preciso cuidado com esse sentimento. Há pessoas que ficam extremamente melancólicas em certas datas, Natal, Ano Novo. Evidentemente que, assim como vimos que é natural sentirmos tristeza, também é natural termos momentos de melancolia. A mensagem é um chamamento para sairmos do estado de melancolia. Diz que muitas vezes nos sentimos prisioneiros, uma alma aprisionada, como deve ter sentido esse espírito para descrevê-la tão bem. Nem toda melancolia leva à depressão, e nem toda depressão traz a melancolia. A melancolia tem um lado positivo porque pode te levar a refletir e pensar: por que estou triste? Será que não pode ser, algumas vezes, a necessidade de percebermos que não estamos vivendo como deveríamos? Será que não é saudade de Deus? Não pode ser um chacoalhão? É este o sentido de minha vida? Nós espíritas, nós religiosos, ainda colocamos muito na religião e ficamos muito distantes da verdadeira espiritualidade. E não percebemos que ela está em nós e não longe de nós. Daí esse vazio que podemos sentir. A sensação de estarmos distantes, porque na verdade nos distanciamos. Será então que essa prisão, esse sentimento de se estar aprisionado, não advém de não estarmos vivendo nossa espiritualidade? Numa vida em que tudo está coisificado, podemos de fato nos sentir vazios. E esse véu que pode vendar nossas vistas precisa de energia para ser afastado. O Espírito nos fala que temos que resistir com energia, porque esse sentimento pode enfraquecer nossa vontade. A melancolia é uma insatisfação com a vida. Se for aproveitada para parar e ressignificar a vida, ela pode se tornar positiva. Ela é normal, mas pode se transformar num mal. Quando ele diz para sermos fortes e corajosos, que é a forma de sermos conduzidos junto àqueles a quem choramos, a ausência, a quem choramos a ausência, mesmo inconscientemente, porque muitas vezes nem nos damos conta de que saudade é essa, de qual razão para essa melancolia. São processos muitas vezes inconscientes, porque estão adormecidos de situações vividas que estão na nossa memória, no inconsciente, na nossa memória de espíritos. Mas ele então, quando ele diz isso para sermos corajosos, para que possamos ser conduzidos junto àqueles a quem choramos a ausência, ele nos conclama a olharmos o futuro. Esse é o ponto, olharmos o futuro. Muitas almas mais sensíveis estão se sentindo machucadas em tempos tão difíceis, muitas até se fechando em si mesmas, por não conseguirem se identificar com um modo de vida quase que imposto, de um automatismo quase enlouquecedor. Reagir então com energia a essa vaga tristeza que se apodera do coração, quase que de maneira imperceptível, levando a pessoa a considerar amarga a existência, porque se não combatida no íntimo, pode desencadear estados de angústia profunda e depressão. Esse abatimento se revela muitas vezes através de pequenos contratempos do cotidiano,
coisas simples e corriqueiras que assumem cores mais escuras que a realidade. Se eu deixar de lado a ligação com o mundo maior, é claro que me tornarei amargo, porque tira a doçura da vida, porque me afasto dessa interexistência com o plano maior. Numa sociedade até certo ponto impiedosa, porque exclui a cultura do espírito, a criança, o jovem, não encontra ambiente favorável para entender e vencer suas angústias. Reconhecer no mundo à nossa volta uma oportunidade bendita de evolução e aprendizado, pois assim não teremos tempo para tristezas, melancolia e todo sentimento negativo que nos traz desequilíbrio e que acarretam doenças. Assim, estando nós ocupados em seguir e praticar os ensinos sublimes do nosso Mestre, a cada dia e com muito trabalho, determinação e alegria verdadeira, nascida do dever realizado, vamos vencer esses sentimentos de tristeza e melancolia. André Luiz nos convida à reflexão profunda quando diz: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente àquele que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para diante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiências e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Voltando à ideia, saudade de Deus é a vontade imensa que estamos de que seu reino se faça entre nós, em que não mais ouviremos: meu reino não é deste mundo. E para isso, nos apeguemos às palavras do Espírito, François de Geneve. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus te confiou. Reajamos à melancolia. Que os sentimentos momentâneos de melancolia nos levem para Deus. Tenhamos uma noite de paz. Uma ótima noite a todos. Que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine. Nós trouxemos hoje do livro Depois da Vida, que é um livro bastante interessante, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, através de diversos espíritos. São relatos de espíritos desencarnados, divididos em 3 categorias: espíritos sofredores, espíritos em recuperação e, por último, os espíritos felizes. Aqueles que tiveram uma existência na Terra, mas partiram ali com a consciência tranquila, e após o desencarne eles se sentiam assim, felizes.
Esse é um relato interessante de uma mulher que chamava Marina da Conceição, um relato bastante denso, bastante forte, no entanto que traz ali para nós um aprendizado igualmente grande. Chama Reencarnação e Resgate. Ela nos diz: Jesus afirmou que nenhuma das suas ovelhas entraria no reino dos céus sem que antes pagasse a dívida inteira, ceitil por ceitil. O processo da evolução é uma experiência que se realiza por etapas, em que o ser progride pela dor quando o amor permanece desdenhado, desprezado. Hoje sou feliz, porém antes conheci a dor e a amargura. Nasci há menos de 50 anos numa família abastada, próspera, em uma cidade próxima. Meus pais, fazendeiros prósperos, esperavam por um filho que levasse a propriedade adiante. A minha chegada causou-lhes um grande transtorno, porque havia uma expectativa tão grande de uma menina, de um menino, aliás, e de repente nasce ali uma menina. A minha chegada, então, causou-lhes um grande transtorno, desde que eu não correspondia aos anseios acalentados. Experimentei desde a primeira hora o desdém e a mágoa dos pais frustrados que não queriam uma filha. E a seguir, à medida que o tempo se passou, a fissura, a distância inicial, fez-se um abismo entre nós, porquanto, como consequência das leis divinas, a idiotia e a epilepsia me assinalaram uma debilidade orgânica e mental. Então, além de ter ali aquele sentimento de rejeição por ser uma menina e não um menino como os pais esperavam, ela ainda nasceu ali com problemas mentais e crises de epilepsia também. 4 anos depois do meu nascimento, um irmão veio coroar a felicidade do nosso lar, fazendo não obstante que a minha dor fosse tornada insuportável. Na minha limitação, entretanto, eu não podia avaliar o que em verdade se passava. Quando as convulsões epiléticas assaltaram-me, quando começaram ali a se apresentar essas convulsões a partir dos 7 anos, de uma maneira mais intensa, um verdadeiro calvário se apossou da minha vida, fragmentada pelas limitações mentais e por sofrimentos outros que me eram impostos. Então vejam que ali nasce o menino, e com o nascimento do menino aumenta ali a rejeição da família por ela, e essas convulsões vão ficando ali cada vez mais intensas. E ela diz: pessoas inescrupulosas, chantageando a presunção da minha família, afirmavam que eu era possessa de demônios, o que levava meus pais a aplicarem surras constantes e homéricas, em vãs tentativas de expulsar de mim o espírito mau, execrando-me com epitetos malsões e expressões que me humilhavam na presença dos empregados e dos demais familiares. Então, quando ela tinha essas crises, muitos alegavam que ela era vítima ali de possessão, o que levava os pais ali a aplicarem surras nela, como tantas vezes aconteceu no passado, em que se espancava, para que pudesse ali uma tentativa de exorcizar, de afastar aquele espírito ali, o que não resolvia a questão. Ela continua dizendo: não fruí, não obtive a bênção do carinho materno, que ao contrário não escondia sua ojeriza, a rejeição, pela minha presença. Então a mãe nunca teve o carinho da mãe, que não escondia ali a rejeição que sempre teve por essa menina. Eu era obrigada a fazer refeições à parte da família, porque o meu descontrole motor sempre gerava cenas embaraçosas à mesa. Aos 15 anos, apresentando uma forma harmônica na estupidez de uma mente limitada e enferma, ela tinha ali os problemas mentais, da idiotia, da epilepsia, mas fisicamente ela tinha formas ali harmônicas, E então, aos 15 anos,
ela foi vítima de pessoas mais infelizes que ela diz, me estupraram em plena mata, sem que eu tivesse consciência da hediondez do crime. Porque chegasse em casa com os sinais visíveis do ato cruel, minha mãe, acreditando-me vulgar, exigiu do meu pai que tomasse providências que se complicariam mais tarde após uma sucessão de agressões físicas que me deixaram prostrada no leito por vários dias. Não terminou aí o meu calvário, porque pouco mais de 2 meses anunciou-me uma gestação indesejada. Meus pais, tomados de fúria, levaram-me para a mata e espancaram-me impiedosamente, a fim de que eu acusasse o homem que me havia desencaminhado para que encenassem um matrimônio impossível ou mandasse lavar-lhes a honra manchada com vingança. Na minha alucinação e desequilíbrio, no entanto, eu não podia identificar o meu algoz. Ataram-me então a um tronco de árvore e meu pai, tomado por um furor indômito, por uma raiva ali incontrolável, chibateou-me até que a morte me adveio. Então veja, um relato bastante difícil, intenso, mas aqui a gente vai entender por que isso aconteceu. E os próximos passos aqui vão nos ajudar a compreender. Ela continua relatando. Experimentei uma terrível dor. Num certo momento, uivando como um animal e tentando libertar-me das amarras, vi-me subitamente projetada em outro cenário. Então vejam que após ali o desencarne, ela vai conseguir então se ver numa outra situação, que é ali uma visão clara da vida anterior dela. Então vejam, eu vi-me subitamente projetada em outro cenário, na forma de uma fidalga, de uma senhora nobre. Uma fidalga aparentando 40 anos estava diante de uma escrava com evidentes sinais de parto, numa cinzela miserável e infecta. Ali presente, ela se vendo ali como uma senhora, diante de uma escrava pronta, quase tendo um bebê. Então ali presente eu exigia do feitor que amarrasse as pernas da escrava, enquanto eu lhe retinha os braços no tronco da punição. Aquele filho não podia nascer, porque era do meu marido com a jovem negra que o roubara de mim. Acompanhei o trucidar daquele corpo moço nas violentas contrações do organismo com zombaria. Eu gargalhava enquanto seus gritos dilacerantes de dor, os gritos da escrava ali, da negra escrava, os gritos dilacerantes de dor dela ecoavam por toda a parte, acompanhados pelo murmúrio das preces e das objurgatórias dos demais escravos espalhados por toda a parte. Eu via morrer sem que o filho fosse projetado para fora. Então vejam que nesse momento em que ela amarra a escrava, que ela pede ali para o marido, que ela pede para o feitor, que também amarrasse as pernas dela, da escrava, ela percebe ali muitos acompanhando aquela cena, que eram familiares, que eram amigos, alguns ali rezando, outros amaldiçoando ela por estar provocando a morte daquela escrava que estava grávida. Nesse momento, eu voltei à cena em que me via com a cabeça tombada. Então, nesse instante, ela retoma ali um momento em que ela está ali morrendo. Eu senti-me livre e leve, enquanto minha mãe, a gargalhar, aplaudia o meu pai, agradecendo-lhe por haver recuperado a honra ultrajada. Identifiquei então que aquela mulher, que era minha mãe, havia sido a escrava que eu mandara matar. E o homem que me houvera trazido à vida era o meu marido do passado, a quem eu negara o direito da paternidade.
Então vejam que nessa existência que ela está relatando aqui, em que ela nasce com epilepsia, idiotia, que ela é estuprada em plena mata, que os pais ali a matam, ela percebe nessa visão que ela tem tão clara que no passado ela fez exatamente a mesma coisa. No passado ela era uma senhora que provoca ali a morte de uma escrava grávida, e essa escrava grávida havia se envolvido com o marido dela. Então agora vejam que aquela escrava volta como mãe dela, e aquele homem que ela se envolveu volta como pai. Neste momento uma doce paz tomou conta de mim. Abandonei o casulo carnal, abandonei o corpo ali, reconhecida. E porque alguém me aparecesse oferecendo-me mãos generosas, passados alguns minutos ali mesmo, me pus de joelhos e agradeci a Deus a oportunidade de resgatar o crime que cometera antes, a fim de poder encontrar a paz perante a justiça divina, entregando meus pais à própria consciência, sem qualquer rancor. Aqui venho hoje para dizer que todas as dores, mesmo aquelas que se apresentam com caráter mais chocante e cruel, têm as suas raízes no amor desprezado que enlouqueceu no passado, quando engendramos crimes e que agora a providência deles nos permite liberar, a fim de granjearmos, de conquistarmos a plenitude da paz. Evitai comprometer-vos com qualquer tipo de violência, mantendo-vos confiantes nas leis de Deus que vigem em toda parte. Quem se entrega à divina condução, de forma nenhuma perece, morre para renascer na grilheta da escravidão pelo erro. O amor consegue alforria e bênção que libera o espírito para o empreendimento da sua marcha feliz. E tende em mente que nenhuma das ovelhas que Deus confiou a Jesus se perderá, mas ninguém entrará no reino dos céus sem que haja pago a sua dívida, ceitil por ceitil. Então vejam quanto aprendizado nesse relato tão denso. E às vezes nós nos perguntamos, por que Deus permite que seres humanos passem por provas tão rudes, tão difíceis, que nos chocam, que nos chamam ali muita atenção. Então, quando nós perguntamos por que Deus permite, nós deveríamos nos perguntar por que o próprio ser humano permite, às vezes, erros tão difíceis, por que os seres humanos provocam, às vezes, tanta dor, tanto sofrimento. E aquilo que temos aprendido no Espiritismo da lei da ação e da reação, da causa e efeito. E uma vez mais nós recorremos àquela frase: nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o permita. Então essas situações tão difíceis, tão chocantes, elas têm a sua origem na nossa própria atitude, porque Deus jamais permitiria que um filho passasse por situações tão difíceis, como essa mulher, a Marina da Conceição, passou e que aquela nos relata, se não houvesse ali uma causa, se não houvesse um aprendizado. E veja uma condição desse espírito, que mesmo passando por isso, depois de tudo isso, ela perdoa os pais, ela não tem, como ela diz, qualquer sentimento de rancor. Então, certamente, a partir desse relato, dessa existência, ela teria ali vidas muito mais tranquilas, com a consciência absolutamente livre, reencarnações ali de um crescimento espiritual muito grande, porque já não havia mais a necessidade daquela dor, daquele sofrimento. Aquela frase que diz: lição aprendida, sofrimento terminado. Ou seja, Deus não tem ali nenhuma intenção de nos provocar dor, sofrimento, porque tudo o que nos acontece de mais difícil, aquilo traz aprendizados. É isso que Deus quer, o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Então essa dor só se faz necessária enquanto há ali necessidade, porque, como mais uma vez a frase diz, lição aprendida, sofrimento terminado.
E para esse espírito, como foi dito certamente, a partir dessa situação, ela é como um pássaro preso durante longo tempo dentro de uma gaiola que você abre a porta e ele voa livre, sem mais a necessidade daquela prisão temporária de uma gaiola. Então fica aí esse aprendizado para todos nós e, como ela diz, cuidado para não nos comprometermos em situações difíceis, em que magoamos os outros, em que usamos ali a nossa influência, a inteligência, o poder, para prejudicar alguém. Pelo contrário, busquemos ali canalizar aquilo que Deus nos concedeu para o bem, tentando ali o respeito, o amor, para que quando nós partirmos aqui da terra, nós possamos deixar ali afeições, e não a perfeição, que ninguém é perfeito, mas que tenhamos ali nos esforçado para fazer o melhor que estava ali ao nosso alcance. Então fica aí para o nosso aprendizado. Uma ótima noite, um ótimo final de semana a todos nós. Então nós vamos encerrando a nossa reunião, gratos a Deus, a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos. Que Deus permita que tenhamos a serenidade, a sabedoria para as melhores escolhas, que tenhamos a lucidez e compreendendo a razão da nossa existência. Que luz se faça em todos os que sofrem do corpo e da alma. Que luz se faça entre todos aqueles que nesse momento estão ou se sentem sozinhos. Que luz se faça entre suicidas, aqueles que pensam em suicídio, entre obsessores e obsediados. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe e ampare a todos os lares da terra e que abençoe o nosso lar. Pai nosso que estais nos céus, que está em toda parte, santificado seja o vosso nome de amor e de bondade. Seja feita a vossa vontade soberana, justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.